fatídicos quatro cantos e separar as outras pecinhas pelas cores. Usar essa incrível oportunidade para desenvolver a agudeza da percepção das nuances de azul claro, azul clarinho, azul menos claro, azul mais ou menos, azul mais escurinho, azul escuro quase roxo. Ah, o céu! Sempre o mais difícil. Calcular o tamanho final da imagem em pecinhas, todo mundo sabe, né? 500 peças são 20 por 25, 1000 peças quer dizer 28 por 36, que na verdade dá 1008, mas enfim. 1500 são em geral 34 por 45, 2000 são 40 por 50 e assim por diante. Então, formar os montinhos de peças de cada cor. Usar bandejas, potinhos, folhas de papelão para separar a escolha. O importante é não deixar nenhuma pecinha cair no chão. Uma vez perdi uma e fui descobrir quando faltava só ela no fim da montagem de um quebra-cabeça daqueles gigantes. Que aflição. E o pior, eu tinha feito faxina com aspirador de pó um dia antes. Adivinha onde eu encontrei a pobrezinha? Então, começar a encaixar as pecinhas das bordas, pois convém iniciar pelo mais fácil. Dispor as pecinhas com o lado da borda voltado para a parte de fora da imagem final. Ordenar as pecinhas por região da borda, conforme as suas cores. É uma paisagem, então verdes e marrons para baixo, azuis para cima. Essa azul é da borda de cima ou da parte superior de uma das laterais. Então, testar pecinhas de cores próximas às de um dos quatro cantos. Encaixou? Não, tenta a outra. Encaixou? Parece que sim. Prenúncio de tragédia. Parece, não serve. Encaixou direitinho, sim ou não? Mais ou menos. Então reserva a pecinha pro lado e tenta a outra. Agora, encaixou direitinho? Ah, agora sim, viu? Avisei. E vai se formando uma tripinha em cada parte da borda. Esta saliência encaixa em qual reentrância? Essa tem um morrinho baixinho, aquela tem um valezão grandão. Não é. Nesta, o morrinho está mais para a direita, com um valezinho daquela bem certinho. Beleza, esse lado da borda já está completo. Não, pera, tem 21 pecinhas, devia ter 20. Bora procurar a maldita intrusa. Aposto que é uma daquelas com um morro de um lado e um vale do outro. São as mais intrometidas da história das bordas de quebra-cabeça. Conferir cada dupla de pecinhas da borda. Desconectar. Tentar encaixar de novo. Usar mais sensibilidade do que antes ainda para perceber se o encaixe foi realmente perfeito. Aqui está, não falei? Bordinha de morro e vale. Típica intrusa. Esta vai para outra borda, certamente vai se encontrar por lá. Na hora de formar os desenhos da imagem propriamente dita, a primeira coisa é achar as fronteiras de cores. Casa com céu, gramado com casa, árvore com céu, árvore com gramado, coisa assim. Depois que se forma um esqueletão de contornos, bora preencher. Agora o ataque é a cada bolo de pecinhas. Se houver trechos de cores destacadas, esses são os primeiros a serem resolvidos. Por exemplo, os verdes escuros são a floresta. Bora lá, o céu fica por último. Os detalhes vão guiando a função toda. Essa flor amarela continua naquela outra pecinha. Esse pedacinho do telhado é aqui. Essas todas são da janela. Encaixa uma, encaixa outra. Aqui formou um cantinho para 2 morrinhos perpendiculares. Quem vai encaixar aqui só pode ser uma tartaruga ou um jacaré. Sim, a gente conhece os amigos a que se refere para eles pelos nomes próprios que a gente inventa. Aqueles com um morrinho e 3 buraquinhos são as pessoinhas. Os com 2 morrinhos opostos e 2 buraquinhos opostos são as borboletas. Os com 2 morrinhos perpendiculares e 2 buraquinhos nos outros cantos são as tartarugas. E os que têm 3 morrinhos e um só buraquinho são os jacarés. Fora as bordas que já estão resolvidas e os 4 cantos para dentro e os 4 para fora, reservados à parte para fazer a sua aparição triunfal quando todos os outros falharem miseravelmente. E assim a diversão prossegue. 1 zilhão de tentativas